uma verdadeira amizade não é uma tarefa fácil, aquele amigo que você realmente consegue confiar, né? Se nos dias de hoje já é tão difícil, imagina nos anos 40, em que a sua sexualidade, a sua cor, a sua raça e o seu poder aquisitivo interferia na maneira como você ia se relacionar com outras pessoas. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Vamos fazer uma análise super completa do filme Conduzindo Miss Daisy e vamos aprender como ele constrói uma amizade belíssima e verdadeira entre uma senhora judia e um negro. Mas antes, eu já espero que você se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, conto com a sua amizade para deixar o like também, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo para você. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Jocasta Maciel e você está na nossa série Grandes Filmes Trazem Grandes Lições. Conduzindo Miss Daisy é um filme aí de 1989, super premiado, ganhou vários Oscars, que conta a história de Daisy, que já é uma senhorinha judia e que conta com a ajuda apenas de uma governanta chamada Idel para poder aí cuidar da sua casa. E ela já está ali no seu auge dos 72 anos e tá com alguns problemas já de memória e tudo mais, mas ela acha que tá tudo bem, que não tem nenhum problema com ela e que ela é capaz de fazer tudo. Aqueles senhores teimosos, né, aquele pessoal mais idoso que é teimoso e acha que consegue fazer tudo sozinho. E aí um certo dia, ela quer ir ao mercado porque tá faltando umas coisas em casa, ela pega o carro e ao dirigir, ela acaba invertendo as marchas e ao invés de sair da garagem, ela acaba entrando no quintal do vizinho e por pouco não acontece um acidente maior, ela não cai num buraco e morre. E aí o filho dela, Boilo, preocupado com o que está acontecendo, fala assim: mãe, você não vai mais dirigir, a senhora não pode mais dirigir. Pode deixar que eu vou contratar um motorista para conduzir a senhora até o mercado, até os lugares que você quer ir. Mas, como ela é teimosa, ela não quer de jeito nenhum que o filho dela contrate ninguém, porque ela acha que dá conta ainda de fazer o serviço de conduzir, que foi só um erro na hora ali, que ela esqueceu, mas que estava tudo bem. Porém, a seguradora do carro não libera mais que ela dirija, justamente pela idade e por esses probleminhas que ela está tendo. Então ela resolve ali que vai fazer tudo por conta própria, vai ir de ônibus ou de táxi e sair carregando as sacolas na mão. Porém, o filho dela não aceita nada disso e resolve sim contratar uma pessoa para levar ela aos lugares, um motorista, mesmo ela querendo ou não. E aí é que ele resolve contratar um senhor negro chamado Hulk, muito simpático, super carismático, que vai tentar convencer ela ali de que sim, ele vai ser útil e vai ajudar ela nesses trabalhos do dia a dia. Quando o Hulk, o motorista, chega na casa de Miss Daisy, ele é super simpático e muito solícito. Ele começa a ajudar nas tarefas de casa, ele quer ali ajudar a plantar no jardim, fazer uma horta no quintal dos fundos que estava sobrando ali, estava só um mato, ele queria ir lá fazer para poder utilizar. Mas a Miss Daisy, ela é extremamente arrogante com ele, diz que não precisa de nada disso, que ele não é para fazer nada daquilo e não precisa da ajuda dele para nada, que se ela quisesse fazer a horta ela mesmo teria feito. Bom dia, dona Daisy. Eu resolvi cuidar das vinhas. Deixe meu canteiro em paz. Sei, madame. E aí ela vai tratando ele dessa maneira, mas ele não dá o braço a torcer, não fica chateado e continua sendo essa pessoa simpática e solícita. A princípio, Miss Daisy recusa todos os trabalhos de Hulk, até aquele que ele era pago para fazer, que é o de motorista. Certo dia ela vai sair para ir para o mercado novamente, quer ir a pé até para pegar o bonde, e aí o Hulk vai seguindo ela com o carro até ela conseguir ceder e entrar no carro, porque ele fica conversando com ela andando a pé e ele de carro, e ela se sente mal porque os vizinhos estão olhando. Então, ao se sentir pressionada, porque o que as pessoas iam dizer de alguém seguindo ela de carro, ela entra no carro e resolve ir com ele. E durante todo esse passeio, digamos assim, até o mercado, ela tenta de toda forma, de todo jeito, controlar
roubar o carro do Hulk, falando a velocidade que ele deve ir, por qual rua ele deve passar, e ele aguenta isso de forma muito serena e paciente e até ri dela em alguns momentos e diz que ela é uma pessoa muito engraçada, mesmo ela sendo arrogante e ali tentando controlar ele. Miss Daisy era tão controladora, tão desconfiada e apegada às coisas dela que ela ficava ali até contando a prataria e o quanto de coisa tinha na despensa, porque ela achava que em algum momento Hulk ia roubar. E aí o que acontece? Certo dia ela levanta cedo, conta tudo que tem na despensa e dá conta que tá faltando uma lata de sardinha. E aí ela fala, foi ele que roubou. Liga pro filho dela desesperada, fazendo uma tempestade, dizendo que ele era ladrão, que era para chegar lá rapidamente. Quando o filho dela chega, ela fala que ele roubou uma lata de sardinha, que sabia que ele não era confiável e fazendo de tudo pro filho dela demitir o Hulk. E aí ele fala pra ela, uma lata de sardinha de 33 centavos. Não seja por isso, minha mãe, eu te dou $1, tá aqui. Não ia demitir o cara por causa de uma coisa dessas. De repente, né, o Hulk e a empregada dela chega, e aí o Hulk já chega falando, olha, eu peguei ontem uma lata de sardinha, porque eu tava com fome, porque o porco que a senhora tinha me dado tava muito seco, não consegui comer, eu peguei da despensa, mas eu já comprei outro no mercado e eu trouxe aqui pra repor. Isso que ninguém não tinha nem perguntado nada pra ele se ele tinha pegado ou não. Ele já chegou falando e devolveu a lata que ele tinha comido na noite anterior. Imagina a cara de Miss Daisy nesse momento, porque ela estava só esperando para poder demitir ele, fez uma tempestade em copo d'água, ela só queria provar de que ela estava certa e que ele era uma pessoa desonesta, porque no fundo ela sempre achou isso dos negros. Era isso que ela tinha na mente dela, era uma pessoa racista. E aqui ela já contava a prataria antes mesmo de contratarem o Hulk, porque a ideia é que a governanta dela também era negra e ela já tinha ali medo de ser roubada, ela ficava com essa desconfiança, ainda mais porque ela era daquelas pessoas mesquinhas, né? Quer tudo certinho no lugar, que quer as coisas dela e o que é dela, não pode faltar nada, não pode ser do jeito de outra pessoa. A Miss Daisy era exatamente assim. Ao ver o Hulk sendo tão honesto e trazendo de volta uma lata que valia 33 centavos, falando que ele só comeu porque estava ruim, ela ficou com dúvida e implantou nela a ideia de tipo, será então que ele não é uma pessoa tão desonesta assim? Implantou a semente da dúvida ali. E ela ficou com aquilo. Perceba que em qualquer relacionamento, seja ele conturbado ou não, nós temos a oportunidade de aprender e de mudarmos como pessoa para sermos melhores. Aqui, Miss Daisy já tinha 72 anos, uma senhora, mas estava mudando e estava exigindo bastante esforço do amigo dela, no caso, né, que ainda não era amigo ainda, mas o Hulk, que era super paciente e continuava ali tentando investir, tentando ajudá-la, tentando ser simpático, entender ela, como ela agia diante das situações e sempre surpreendendo ela de maneira positiva e implantando a dúvida do que realmente era aquela pessoa, mostrando para ela que ele era uma pessoa confiável, que ele era uma pessoa longe desses padrões que ela tinha na cabeça, desses preconceitos que ela tinha, né? E mostrando aos poucos isso pra ela e nunca tratou ela mal de maneira rude ou, né, gritando ou do jeito que ela mesma fazia com ele. Era sempre o contrário, ele era sempre paciente, simpático e disposto a ajudar. Depois disso, Hulk e Miss Daisy vão ao cemitério porque ela gosta de ir lá toda semana praticamente para poder cuidar ali do túmulo do marido dela. E chegando lá, ela pede pro Hulk e em outro túmulo levar umas flores que uma amiga dela tinha pedido. E ela percebe que o Hulk ele não sabe ler. E nesse momento ela fica um pouco comovida, porque a Miss Daisy ela tinha sido professora antigamente. E aí ela percebe que o Hulk não sabe ler e ensina ele apenas duas palavras, duas letras na verdade. E ele fica extremamente agradecido por aprender aquilo e de ter achado o túmulo por conta própria, porque aprendeu essas letras. V-R, V-R, B-R, even sounds like Bauer, doesn't it? It sure do, Miss Daisy. It sure do. Por mais que ela não demonstre
com sentimentos nem nada, a gente percebe que aquilo ali, aquele momento, ela ficou comovida. Logo depois, a gente vê que já é Natal, ela acaba dando um presente pro Hulk, que é uma cartilha de ler e escrever, de caligrafia, para ensinar o Hulk a escrever e a ler. E aí ela dá para ele e fala, né? Olha, esse aqui é uma cartilha, um livro que eu ajudei a ensinar o prefeito da cidade, então você tem que usar para você aprender. E ele fica extremamente agradecido por aquilo e diz que vai usar, que vai aprender a ler. E ela fala, não, mas isso não é um presente de Natal, é só porque você estava precisando, não sei o que. Mas a gente conhece a Miss Daisy até então, que ela é uma pessoa super mesquinha, super pão dura, né, que conta cada detalhe. Ela contou uma lata de sardinha de 33 centavos e achava que ele era desonesto, que ele ia roubar aquilo que ele tinha roubado. Então, imagina para uma senhora desse nível, como que seria se desfazer de uma cartilha que ela ensinou o prefeito da cidade a ler e escrever na época. Então você sabe que ali é um gesto muito difícil, porque como ela ia fazer isso para um negro que ela considerava desonesto e que ela era racista antigamente? Você vê que no decorrer desses dias todos ela vem mudando. Mesmo que a mudança não seja tão perceptível aos olhos, esse detalhe aqui, essa entrega dessa cartilha faz muita diferença, porque a Miss Daisy começa a confiar no Hulk, porque a primeira coisa que ela faz é se desfazer de algo que era muito precioso para ela, já que não era qualquer cartilha, era a cartilha que ela ajudou ali o prefeito da cidade. Então você imagina que o voto de confiança dela aqui é muito grande. Aos poucos, Miss Daisy vai olhando para esse racismo que ela dizia não ter e vai encarando ele de outra maneira. Em um dos momentos a gente percebe que ela vai viajar com o Hulk para poder encontrar ali o aniversário do irmão dela. E aí eles vão, e durante essa viagem eles param para poder almoçar. E dois policiais chegam junto, que vê que é um negro que está dirigindo, e questiona se aquele carro é dele. E um momento é muito tenso a cena, a gente percebe que os dois estão tensos e ela diz, não, esse carro é meu e ele está dirigindo para mim. E aí os policiais liberam eles vão embora, mas o momento é extremamente complicado, né, tenso, a gente percebe isso durante a cena. E após eles saírem ali, né, os dois policiais, eles falam, que cena mais triste, um negro e um judeu dirigindo um carro. Ao seguirem a viagem, a Miss Daisy acaba errando o caminho e atrasam mais de 2 horas. Só que em um momento o Hulk precisa ir fazer xixi porque ele está apertado. E aí ele fala, né, pra ela que vai parar porque ele precisa urinar. E ela disse que não, que ele não pode parar porque eles já estão atrasados demais, ela não vai conseguir chegar a tempo do jantar e que é para ele aguentar até a próxima cidade, porque se ele quisesse mesmo fazer xixi, teria feito na última parada que eles tinham ido num posto. E aí, pela primeira vez no filme, a gente vê aqui o Hulk rebatendo a Miss Daisy, em que ele diz para ela, olha Miss Daisy, você sabe que não é permitido negros entrar em estabelecimentos nem utilizar o banheiro. Então eu não pude ir lá atrás, eu não pude parar naquele posto. Não tinha como ele parar lá porque ele é proibido. Naquela época era proibido o negro utilizar espaços públicos ali, que não eram próprios de negros. Tinha isso naquela época. Acredite se quiser, mas era assim. E aí ele fala pra ela, olha, como você acha que eu me sinto, né, em ter que pedir pra senhora permissão pra poder urinar, sendo que eu estou apertada? A senhora acha que eu sou só uma cabeça ambulante que manda eu dirigir e eu vou? Mas eu não sou isso, eu sou um ser humano, eu sou um homem, e eu sou um homem idoso, já tô com meus 70 anos, e eu sei quando eu preciso fazer xixi, eu não sou mais uma criança. E ela fica com uma cara de tacho, né, tipo, meu, realmente, ele é um ser humano. Ela fica pensando naquilo depois, porque ela sabe que ele já é idoso também. Ela já estava mais velha nesse momento, né? Porque vai passando os dias, os anos. Depois disso, a governanta de Miss Daisy acaba falecendo subitamente. E aí ela se vê sozinha, ela e o Hulk, para poder cuidar da casa. E ela ainda é meio cabeça dura e teimosa e não aceita algumas coisas, mas aos poucos ela vai cedendo. Quando ela vai fazer a comida e o Hulk diz que ela tá fazendo o frango errado, que vai estragar o frango, e ensina ela como realmente faz o frango. E aí
aí, a princípio, ela parece que não vai fazer, mas acaba fazendo. E a gente já vê uma grande mudança aqui, que se você não perceber sutilmente, você não encontra. Mas ela faz um prato muito bonito pro Hulk, com 2 pedaços de frango e muito parecido com o prato que ela faz para ela. E aí ele dá para ele, apesar deles não comerem juntos, ele ainda come separado da Miss Daisy, ela põe um pratão para ele, muito bonito, e a gente compara que antigamente ela dava restos para ele, né? Ele tanto que não conseguiu nem comer aquele porco que estava tão seco e ruim que ela tinha deixado, né, restos para ele. E aqui a gente vê um mandamento comparando com Jesus Cristo, que é ali, amai ao próximo como a ti mesmo. E aqui nessa cena é exatamente isso que acontece. Miss Daisy prepara um prato igual ao dela para o Hulk, amando ao próximo como a ti mesmo. Afinal, a gente nunca viu Jesus pegando um banquete, usufruindo do banquete e dando o resto para os discípulos ou para as pessoas que estavam seguindo ele. Isso nunca aconteceu. Na verdade, Jesus sempre dividia o pão que tinha, multiplicava aquele pão que ele tinha e dividia com os outros. E se ele não tivesse como, né, multiplicar, ele simplesmente dava o dele para o outro. Você vê que às vezes as pessoas acham que os mandamentos são coisas, nossa, mirabolantes, de ter que ajudar com milhões de coisas e fazer isso e aquilo, mas são coisas simples do dia a dia, como esse exemplo aqui, de como as pessoas podem mudar. Ela simplesmente mudou e começou a olhar o Hulk de maneira diferente e amar ele como ela mesma, né? O próximo como a ti mesmo, dando o verdadeiro exemplo aqui pela comida, que ela fez um prato exatamente igual ao dela. Depois disso, nós vemos a amizade dos dois florescer. A gente percebe eles dois cultivando a horta que ela tinha criticado lá no início do filme, que se ela quisesse fazer uma horta, ela teria feito. E aqui a gente vê eles dois cultivando juntos, cuidando do jardim, sendo parceiros. E logo depois temos um dia que tá muito frio e que nevou muito, tá impossível de sair de casa e a Miss Daisy tá sem luz. Ela acorda, né, liga pro filho dela que tá sem luz e tudo mais, e ela não espera que o Hulk apareça ali. E aí, de repente, o Hulk chega, né, porque aquele dia seria um dia inútil para ele não ia conseguir dirigir, nem levar ela para nenhum lugar, porque estava tudo interditado. E mesmo assim ele vai até lá provando que ela pode confiar nele até nos momentos difíceis. Ele realmente era um amigo para ela, que ela podia contar com a presença dele nesses momentos. E ainda, o Hulk é tão gente boa que ele traz café para ela, porque ele sabia que ela não ia ter como fazer o café. E aí os dois tomam café, e quando o filho dela fala que tá indo, ela liga pra ele e fala: não precisa mais ir porque o Hulk tá aqui, ele me ajudou. E até elogia o Hulk. O filho dela acha até estranho, porque ele nunca tinha visto ela falar nada de elogio dele, né, do Hulk. E ele tava ali pra ajudar ela naquele momento. Olha que coisa, que situação simples, né? Mas que mostra a verdadeira amizade sendo construída aqui pelos dois. No outro dia, enquanto eles estavam indo para a sinagoga de carro, tem uma fileira de carro parada e eles não conseguem atravessar. E a Miss Daisy fica preocupada porque ela quer chegar na hora lá para poder assistir. E aí ela pede pro Hulk ver o que está acontecendo. E quando ele volta, ele fala que a sinagoga tinha sido, né, sofrido ali um atentado, ou seja, explodiram a sinagoga. E aí que ela percebe que ela é judia e que não tá tão segura assim. Ela percebe o preconceito, porque até então a Miss Daisy, ela achava que era totalmente normal ali a vida dela e tudo mais, né? E tinha esse preconceito enraizado, esse racismo que a gente já percebeu até agora, e ela achava que estava segura até ocorrer esse atentado aqui com a sinagoga. E ela se vê no lugar do próprio Hulk, que estava sempre sofrendo racismo e preconceito nos lugares, porque ela percebe que, olha, então eu não tô tão segura assim. Porque os judeus, né, ainda tinha preconceito naquela época e tem até hoje. A gente percebe ainda que existe atentados contra os judeus. E aí ela fica com o pé atrás. E aí ela começa a ver palestras de Martin Luther King e começa a adorar. Inclusive é até convidada para um jantar com Martin Luther King para poder ver uma palestra que ele vai fazer. Olha de onde a gente saiu. De uma senhora que era totalmente apegada às coisas dela, que queria fazer tudo sozinha, que era racista e preconceituosa e achava que não era nada disso, para uma senhora que vai ver palestras de Martin Luther King e faz questão de ir num jantar para poder assistir ele falando.
Olha como mudou, como a mudança é sutil nesse filme, mas a gente percebe que ela mudou como pessoa. E mesmo não transparecendo muito, isso foi uma grande mudança. O tempo passa e certo dia Miss Daisy acorda toda conturbada, achando que é outra época, tá toda desgovernada, não tá entendendo nada que tá acontecendo. E aí o Hulk, ele vai lá com toda a paciência, acalma ela e ela segura na mão dele e fala: "Você é meu verdadeiro amigo." Né? E depois disso, o filho dela fica preocupado com a situação de Miss Daisy, porque ela já está de idade e resolve colocar ela numa casa de idosos, né? Porque ela não consegue mais viver sozinha e o Hulk também já está idoso, ele não consegue mais dirigir, ele não pode por causa da idade. Então ela acaba sendo levada para esse lar de idosos onde ela mora agora. E aí a gente vê a cena final do filme que é incrível, porque o filho dela e o Hulk vão visitá-la e nesse momento ela só quer, né, ficar sozinha com o Hulk para poder conversar com ele, pede pro filho dela ir fazer outra coisa e aí a gente vê a cena final, ele colocando na boca dela uma torta de ação de graças, né, dando comida para ela, num momento, né, inesquecível, porque ela acha aquilo delicioso, dá pra ver pelo rosto dela, a expressão dela, quão maravilhada ela tá em conversar com ele e em receber aquela comida, aquela torta. A gente saiu de um ponto em que essa senhora não queria nem que ele carregasse as sacolas para ela em forma de ajuda, né? Não queria que ele fizesse nada na casa dela, porque ela achava que nunca precisaria dele, que não precisava, né, dele, para um momento em que esse senhor agora dá comida na boca dela em frente a todo mundo que está ali também naquela casa. Então olha o nível de confiança que ela tem nele, né? Olha o nível de construção de amizade que chegamos. E ela chegou num ponto que prefere falar com ele, conversar com ele, do que conversar com o próprio filho. Se isso não é uma construção de uma amizade verdadeira, eu não sei nem o que é. Isso é uma mudança brusca de pessoa. As pessoas acham que a mudança é uma coisa assim muito extraordinária, que a pessoa vai mudar da água para o vinho, mas às vezes as coisas são muito sutis. A mudança ela acontece de forma sutil no dia a dia. Se você tem paciência, se você continua ajudando aquela pessoa, ali o Hulk foi essencial para Miss Daisy se tornar uma pessoa diferente, para ela não ser mais preconceituosa, para ela lutar pelo direito dos negros. Ela chegou aí para palestras, a começar a confiar. Então é assim que a gente muda, é assim que a gente constrói uma verdadeira amizade, é assim que a gente cresce como pessoa. Esse filme é incrível fazer isso, porque a gente acha que às vezes tem cabeça dura e que nunca vai mudar, mas é só uma questão de perspectiva, porque se a gente quiser e se o outro nos ajudar, a gente consegue se mudar, mesmo que seja um idoso de cabeça dura. Então lembre-se que ambos aqui mudaram, tanto o Hulk quanto a Miss Daisy, mas a Miss Daisy progrediu muito, porque ela era quem mais precisava da mudança, né? Ela que precisava ser uma pessoa melhor e ela consegue isso finalmente, por causa da ajuda do Hulk. Então construa suas relações sempre ajudando o outro para você mesmo ser ajudado. Faça isso, com certeza vale a pena. Como diria Francis Bacon, não há homem mais triste do que aquele sem amizades. Eu queria saber a sua opinião sobre esse filme, o que você achou, se você gostou dessa análise, se aprendeu mais alguma coisa com ele e como que tá o nível das suas amizades. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu quero saber tudo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!